Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, de estudo, de trabalho. Que possamos, cada um de nós, receber, nesses momentos que aqui estaremos, todas as bênçãos que precisamos. De Jesus, o nosso Divino Mestre, da espiritualidade bondosa e amiga que aqui trabalha, e do nosso Pai, Criador, o nosso Deus. Que possamos, ao sair, levar todas essas bênçãos, essas boas energias, até os nossos lares, e lá dividir com todos que lá estão. Nós vamos, através da prece, pedir permissão à espiritualidade bondosa e amiga que trabalha para dar por iniciado a tarefa doutrinária dessa noite. Pai nosso, que estais por toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, vosso reino de paz, e seja feita, Pai, a vossa vontade na terra como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Hoje, quem traz a conversa da noite é a nossa companheira, Maria Aparecida, que irá falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Com a palavra, Aparecida. Mais uma vez, o nosso boa noite. Sejam todos bem-vindos. Que Deus, Jesus e toda a espiritualidade amiga nos abençoe. E que nós possamos enviar essas preces, essas bênçãos, a todos aqueles que chegam neste momento em nossos pensamentos. Principalmente lá no nosso lar, onde nós precisamos muito de paz e harmonia. Nós vamos falar hoje sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira parte do livro dos Espíritos. Lá no livro dos Espíritos, onde tem as perguntas e respostas. E aí nós vamos lá para o Evangelho, onde completa tudo dessas perguntas e respostas. É tudo um aprendizado. Aprendizado das leis divinas, leis naturais, leis morais, leis que todos nós temos conosco, essas leis, que está na nossa consciência. Quando fomos criados por Deus, Ele nos deu essas leis para nós termos um rumo na nossa caminhada, para nós chegarmos um dia a completar todas essas leis e sermos espíritos puros. E todos nós vamos chegar lá. Apesar de nós já termos passado por aqui várias vezes, com aquele propósito de aprendizado, mas nós um dia vamos aprender, vamos aplicar, porque o importante é nós aplicar, né? Aprender e aplicar. E um dia nós vamos conseguir chegar à pureza do Espírito. Mas para nós compreendermos bem os ensinamentos da nossa doutrina espírita dentro do Evangelho, dentro do livro dos Espíritos, dentro do livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese, nós precisamos ter uma base. Nós precisamos ter uma compreensão. E essa base são 6 alicerces. O primeiro alicerce é Deus. Nós temos que ter essa fé em Deus. É nosso Pai, nosso Criador. Foi Ele que nos criou. Onipotente, onipresente. Então, Deus, nosso Pai, maravilhoso, misericordioso, causa primeira de todas as coisas.
Então, nosso primeiro pilar para nós compreendermos bem o nosso segmento é acreditarmos em Deus. Depois, o nosso segundo pilar vai ser a imortalidade da alma. Nós acreditamos que somos espíritos imortais? Acreditamos que o que vai morrer é o nosso corpo físico e nós seguiremos a nossa caminhada como espíritos. Então, é o nosso segundo alicerce. O terceiro alicerce é acreditarmos nas comunicações dos espíritos. Como é que está o nosso acreditar na comunicação dos espíritos? Quem que se comunica conosco? Quem por aqui já passou? Quem por aqui já passou quer vir dizer para nós como estão. Principalmente quando nós sentimos saudade deles. E nós, daqui a pouco, vamos estar lá também, no mundo espiritual. A nossa verdadeira pátria. E nós vamos querer vir aqui nos comunicar. Aqueles que ficam aqui, os nossos amados, nós vamos querer vir aqui dizer como nós estamos. Porque, como nós sentimos saudades, aqueles que partiram na nossa frente também sentem saudade e querem dizer como estão. Então, o terceiro alicerce, acreditarmos nas comunicações dos espíritos. Somos espíritos imortais, todos nós. Então, o quarto pilar, acreditarmos na reencarnação. Nós estamos indo e voltando. Nós vamos para o mundo espiritual, voltamos para o mundo físico. Que propósito é esse? Aprendizado, evolução. Viemos aprender um pouco mais para nós evoluirmos como espíritos na nossa jornada. E assim vamos seguir. Mas nós temos que ter essa fé, esse acreditar. Porque aí quando nós vamos estudar, nós vamos compreendendo os ensinamentos que nos dão a doutrina, através das obras básicas. Se nós não acreditarmos, nós simplesmente vamos ler e não vamos entender. É o que acontece com muitos. Então nós temos que ter essa base, esses pilares. Aí nós vamos para o quinto pilar. O quinto pilar é acreditarmos em mundos habitados. Nós sabemos que lá na Gênese, numa das nossas obras básicas, fala muito de outros mundos. Que o nosso mundo Terra é um desses que estão no universo. E como ele é de expiações e provas, tem vários mundos outros também de expiações e provas. Então nós temos que ter essa convicção, essa firmeza, essa crença, que quando nós evoluirmos um pouquinho mais, nós podemos vir habitar outros mundos, sem ser mundos de expiações e provas. E o sexto pilar é o nosso Evangelho. Todos os ensinamentos de Jesus estão contidos ali no nosso Evangelho. E nós precisamos aprender. Porque um dos nossos deveres dessa reencarnação é justamente nós aprendermos um pouquinho mais sobre as leis divinas, leis morais, leis naturais. E todas essas leis estão contidas no nosso Evangelho. Todas elas. E quando nós compreendermos passo a passo esses 6 pilares, ter essa convicção, essa fé,
nós vamos compreendendo devagar, lentamente, aquilo que o nosso Evangelho passa para nós. Então, ali, leis divinas. Quais são elas? Todas elas estão na nossa consciência. Quando Deus nos criou, Ele colocou suas leis em nós. Então, a primeira lei que nós temos que ir buscar, estudar, para praticar, compreender, é a lei da adoração. Essa lei de adoração é quando nós vamos fazer as nossas preces. Nós vamos nos conectar com Deus. Nessa conexão com Deus, muitas vezes nós queremos falar muita coisa quando nós vamos orar. Mas nós não precisamos, não. Deus tudo sabe, tudo vê. E muitas vezes nós vamos fazer uma prece e nós queremos falar. Às vezes até essas orações, vamos assim dizer, repetitivas. Mas às vezes muito obrigada, meu Deus, com todo sentimento, já é o suficiente. Mas tem que ter sentimento. Porque Deus está vendo em nós o que nós necessitamos. Deus está vendo em nós a nossa sinceridade. E quando nós não conseguimos ter aquele sentimento, aquela intuição de falar com Deus, vamos fazer uma meditação. Meditar. Mas como meditar? Se a minha mente sempre está em turbulência, como disse uma jovem um dia para mim. Como que a senhora quer que eu medite se a minha mente é um turbilhão? Medite. Olha o mar, olha as flores, olha a natureza. Não precisa falar nada. Só observar essa natureza divina. Olhe um idoso e pense assim, quanta experiência traz para nós essa criatura que já viveu até aqui, com os seus 70, 80, 90 anos. Olhe para uma criança e imagine o que ela está trazendo na sua bagagem espiritual. O que ela vai enfrentar aqui neste mundo físico? Meditar, observar. Tudo faz parte da nossa conexão com Deus. Então, lei de adoração. Compreender essa lei. Depois nós temos a lei do trabalho. Nós estamos num mundo de expiações e provas. Um mundo totalmente material. Material demais. Nos diz Emmanuel que é um dos mundos mais materialistas que existe no universo. Então, olhem só a nossa provação aqui nesse mundo. E nós precisamos trabalhar, porque nós precisamos dar condições para o espírito de ele aqui caminhar, de ele aqui ir buscar o que ele precisa. Mas, principalmente, a sua evolução moral. Nós precisamos de vestimento para o corpo físico? Com certeza. De alimento, né? De manter as nossas continhas em dia, porque todo final do mês exige. Mas nós temos indo na nossa rotina, indo lá buscar, trabalhando, né? E todo trabalho útil, ele é digno. Todo trabalho. Mas tem aquele trabalho que não tem utilidade alguma. Tem muitos que trabalham para prejudicar o próximo. E aí, retarda o seu progresso.
Ou aqueles que estão lá no ambiente de trabalho, um querendo passar por cima do outro, querendo uma posição lá no trabalho, mas tentando tirar o amigo ou o companheiro ali da sua posição. Não é um trabalho útil. É um trabalho egoísta. Lei do trabalho. Temos que olhar muito isso. Mas a lei principal de trabalho é nós trabalharmos a nossa mente para o bem. E principalmente trabalhar a nossa inteligência. Sairmos daquela infância do espírito, da ignorância. Essa lei do trabalho nos coloca nessa posição, nessa responsabilidade de nós trabalharmos a nossa mente. Porque tudo depende de nós termos, assim, vamos dizer, uma evolução de mente. Procurar. Ainda eu estava lendo uma colocação de José Carlos de Luca, nos dizendo que, às vezes, a pessoa diz assim: ah, mas como é que eu vou ter um trabalho bom se eu não estudei? Não tem condições de voltar à escola? Busque jornais, revistas, filmes, teatros. Vai se evoluir. Trabalhe a sua inteligência. Não quer dizer que é aquele trabalho que vai lhe progredir materialmente, e sim evolução mental. Nossos sentimentos. Então, lei do trabalho. Tirar de nós, espíritos que somos, da ignorância. Porque o que é que nós vamos levar? Nós não vamos levar a nossa casa, não vamos levar o nosso carro, não vamos levar a roupagem que usa aqui no nosso corpo físico. Não. Nós vamos levar experiências. Então, lei do trabalho. Aí nós vamos passar para a lei de reprodução. Nós recebemos a oportunidade de estarmos aqui, neste mundo, né? Nós temos que vir aqui para nós trabalhar a nossa evolução. Primeiro que deu oportunidade para nós foi Deus, né? Misericordioso, sabe que nós erramos lá atrás, mas deu oportunidade. Mas nós também temos que dar oportunidade àqueles que estão para vir. Porque nós recebemos oportunidade dos nossos pais. E nós podemos dar oportunidade a outros espíritos que, como nós, querem vir aqui para progredir um pouquinho, evoluir. Então, lei de reprodução. Aí nós vamos para a lei de conservação. A lei de conservação, ela nos instrui para nós cuidarmos da nossa roupagem física. Cuidar para nós não nos alimentarmos demais, não trabalhar demais, cuidar dessa roupagem física, porque o espírito precisa estar bem dentro da roupagem física. E se nós não demos condições para isso, nada vai ficar bem. Então, a lei de conservação nos diz que trabalhar demais nós estamos prejudicando nossa roupagem física e o espírito. Se nós tomarmos remédio demais, também estamos prejudicando a alimentação, o exercício demais. Cuidar, porque às vezes a nossa vaidade extrapola. E aí o corpo físico sente. E aí o espírito não pode caminhar tranquilamente. E quando nós prejudicamos a nossa roupagem física, nós estamos também prejudicando o perispírito, que é a roupagem do espírito na espiritualidade.
Então, se nós aqui prejudicamos, nós vamos passar a hora que nós chegar, para nós daqui partir, a nossa roupagem do espírito também vai estar comprometida. Então, muitas vezes, nós temos certas atividades com o nosso corpo físico que nós não estamos observando, que nós estamos sendo suicidas inconscientes. Através do beber demais, comer demais, vícios. Então nós temos que cuidar muito, prestar muita atenção dentro dessas leis, que vocês podem prestar atenção, que todas essas leis vão se complementando uma com as outras, todas elas. Aí nós vamos passar para a lei de destruição. Olha só, nós temos que cuidar da nossa roupagem física, mas nós sabemos que essa roupagem física, ela vai ser destruída no momento da nossa morte física. Mas nós podemos também dizer que essa lei pode ser chamada de lei de transformação. Porque tudo se transforma. A natureza, tudo se transforma. É lei divina. E quando Deus criou as suas leis, que colocou em nós, Ele não perguntou para nós se nós queríamos ou não. É lei. E essas leis divinas, elas são lei em toda parte do universo. Não são iguais às leis humanas, que mudam. Né? Nós estamos aqui na nossa capital catarinense. É uma lei, mas daqui a pouco nós podemos ir lá no Paraná. A lei do Paraná é diferente da lei daqui. Já as leis divinas, não. As leis divinas, para onde nós formos, ela vai estar lá, que temos que cumpri-las fielmente, onde nós estivermos. Então, a lei de destruição, ela vem nos pedir também para nós olharmos com muito carinho os nossos vícios. Que vícios? Orgulho, vaidade, o não perdão, as nossas mágoas, que às vezes tudo isso atrasa a nossa evolução. Então a lei de destruição chama a nossa atenção para isso. Para nós olharmos com muito carinho o eu espírito. E tentar compreender tudo isso. E vou repetir para vocês. Terceira parte do livro dos Espíritos. É todo o nosso Evangelho. Lá no livro dos Espíritos, perguntas e respostas. O nosso Evangelho completa tudo sobre as leis. Aí nós vamos passar para a lei de sociedade. Olhe bem como uma e outra vão se juntando. Lei de sociedade. Todos nós precisamos estar juntos com alguém para nós aprender. Porque o nosso aprendizado, ele tem que estar junto com outros. Um aprendendo com o outro. E nós fomos colocados no ambiente, quando aqui reencarnamos, que é a nossa primeira instrução de sociedade, que é a nossa família. Lá dentro dessa primeira sociedade, nós temos que aprender a amar, aprender a humildade, aprender a paciência, aprender a disciplina, o respeito, tudo dentro da nossa família. Começa ali. Porque ali, a nossa primeira educação dentro da família, nós vamos levar lá fora, junto com outros da sociedade. E esses outros da sociedade
Vamos ver onde é que está a nossa educação. Lei de sociedade. Precisamos estar juntos, aprendendo. Muitos dizem que querem se isolar. Mas aqueles que dizem e se isolam, nada aprende. Que nós precisamos estar juntos, aprendendo uns com os outros. E ensinando também. Pais ensinando filhos, filhos ensinando pais. E às vezes, até numa sala de aula, um professor aprendendo com um aluno. E vice-versa. Lei. É lei. E nós não podemos sair. Se nós sair dessas leis, nós vamos voltar para tentar praticar de novo. Aí nós vamos passar para a lei do progresso. Lei do progresso. Como nós estamos? Como nós estamos? Vamos perguntar para nós, individualmente. Eu já progredi um pouquinho? Eu já sou um pouco mais tolerante? Sou humilde? Menos egoísta? Como é que eu me sinto? Eu já dou prioridade ao que o Deus me envia, ao que o Deus me dá, para mim continuar a minha caminhada? Eu me pergunto isso. Nessa nossa fase aqui, dessa nossa existência, nós estamos vendo o quanto a humanidade progrediu. É só nós nos reportarmos um pouco lá para trás. Lá, há uns 10, 20 anos atrás, nós estamos vendo quanto a tecnologia está avançada. A intelectualidade vai subindo. Nós estamos vendo aí na arquitetura, na ciência. Olha, são progressos visíveis para todos nós. Quem conheceu essa área aqui de Florianópolis, que nós vemos o quanto progresso teve aqui nesse nosso pequeno bairro. Então nós estamos vendo o quanto o progresso da humanidade está indo, está progredindo, fantástico. Mas nós estamos falhando numa área, a principal, que é a fraternidade. Isso foi mensagem dos Espíritos. A humanidade está assim avançando na intelectualidade. Progresso imenso. Mas a fraternidade está necessitada. Não é só aqui no nosso Brasil, não. É mundial. Então, lei do progresso. Olharmos um pouquinho para dentro de nós e nos perguntar: eu já consegui evoluir um pouquinho? Eu já consegui progredir um pouquinho? Como é que eu estou? Como é que eu me sinto lá dentro do meu lar? Eu amo lá dentro do meu lar? Como é que está a minha fraternidade dentro do lar? Começa a ler. Então, lei do progresso. Aí nós vamos passar para a lei de igualdade. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos nós. Nenhum de nós teve criação privilegiada. Nenhum de nós. Todos nós, filhos de Deus, criados simples e sem conhecimento algum. Mas onde é que fica a diferença? Onde é que fica a diferença nessa lei de igualdade? Que vem junto com a lei do progresso. Essa lei de igualdade, o que é que ela fica diferente? É que uns vão buscar
o conhecimento. Outros simplesmente aceitam tudo como está. Não vão buscar o conhecimento. Porque o que nós vamos levar são as nossas experiências, os conhecimentos. Então nós precisamos, dentro dessa igualdade, ter essa diferença de experiências, de conhecimento. Nos disse uma mensagem um dia desses. Qual é a diferença de um físico, um cientista, para um varredor de rua? Qual é a diferença? Conhecimento só. Então, a lei de igualdade nos chama a atenção para isso. Vocês já pensaram, nós partir daqui, chegar na espiritualidade com uma bagagem radiante de experiência, de conhecimento, para o bem. Então, a lei vai se juntando às outras leis. Agora vamos partir para a lei de liberdade. Nós geralmente queremos dizer assim: eu quero a minha liberdade. Eu não quero ficar junto com esse ou com aquele, com aquele. Mas nós precisamos estar juntos. Mas a nossa liberdade maior é os nossos pensamentos. Porque surge tudo dali, do pensamento. Então, se nós pensar para o bem, nós vamos falar no bem, nós vamos agir no bem, nós vamos criar hábitos do bem. E aí, o que eu pergunto para vocês sempre, eu progredi um pouquinho? Eu vou saber como é que eu estou. É aquela frase de Jesus, vigiai e orai. Vigiai os seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigiai suas palavras, elas se tornam ações. Vigiai suas ações, elas se tornam hábitos. Porque se lá no nosso lar nós não temos o hábito de ter boas palavras, bons pensamentos, aquela energia que fica ali dentro das quatro paredes, dependendo do que nós falamos, do que nós pensamos, ou nós vamos ter boas energias ou energias ruins. Cuidar. Tudo em nós é energia. Então, às vezes, nós podemos estar em casa e dizer, puxa vida, como o nosso ambiente está carregado. Prestem atenção. Tem alguém pensando erradamente ou falando impropérios? Vamos cuidar, porque ali até a alimentação é prejudicada. É lei. Tudo isso é lei. Peço a vocês que a hora que vocês tiverem tempo, confiram lá no nosso Evangelho, no Livro dos Espíritos, terceira parte. Aí nós vamos passar para a lei de justiça, amor e caridade. Eu já amo. Como é que eu me sinto em me doar? Eu já amo. Eu simplesmente me dou, me dedico, sem querer nada em troca. É amor. Agora, se eu digo que amo e só dou o meu carinho, a minha atenção, se eu receber de volta alguma coisa, é egoísmo, não é amor. E justiça? Eu sou justo? Eu, quando vejo um mendigo lá fora, um pedinte, eu já vou julgando? Ou eu tenho compaixão daquela criatura? Ou eu já vou falando alguma coisa para ele, humilhando cada vez mais? Porque a criatura já está ali,
num ambiente humilhante. Aí se alguém fala alguma coisa, aí põe ele cada vez mais para baixo. E meus irmãos, nós não sabemos o dia de amanhã. Nenhum de nós. Então, justiça. Não julgar. E sim, ter aquele sentimento de piedade. Pedir para Deus bênçãos neste momento. Caridade. Eu faço a minha caridade? Primeiro comigo. Eu gosto de mim? Eu me cuido? Eu me quero bem? Que a caridade é isso. Eu quero, desejo tudo para o outro, o que eu tenho, o que eu sou. Se eu sou feliz, eu quero que o outro seja feliz. Se eu estou me dando bem lá no meu emprego, eu também quero que o outro se dê bem. Isso é caridade. Mas muitos confundem a caridade material. A gente ajuda? Com certeza, ajudamos. Mas essa é a mais fácil. Quando nós damos uma roupa, um alimento, essa é fácil. Mas aquela caridade de sentimento é essa que Jesus ensinou para nós. Então, lei de justiça, amor e caridade. Fecha as leis. E todas essas leis, uma completando a outra, juntam em duas especiais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Evangelho de Jesus. Leis divinas, leis morais, leis naturais. Que todos nós estamos aqui, nesse plano, nessa existência, para aprender e aplicar essas leis. Convido a todos vocês, a hora que tiverem um tempo, se vocês não querem começar pelo Evangelho, comece pelo Livro dos Espíritos, parte 3ª, perguntas e respostas. Depois vem o nosso Evangelho, começando lá na introdução. Que lá na introdução já dão todo o conteúdo que tem no Evangelho. É maravilhoso nós estudarmos as nossas obras básicas, mas importante, como nós iniciamos aqui a nossa conversa, ter aqueles 6 pilares, aquela fé, aquela convicção, acreditar em Deus, acreditar na imortalidade da alma, acreditar na comunicação dos espíritos, acreditar na reencarnação, em mundos habitados, e está tudo dentro do nosso Evangelho de Jesus. Foi essa a mensagem da noite de hoje. Que todos vocês tenham muita paz, muita alegria, voltando aos seus lares com as bênçãos divinas. Boa noite a todos.